telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores desta instituição de apoio à saúde mental. Estamos na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Chácara 3, no Jardim Sumatra, em Apucarana, no Vale do Ivaí. E você é o nosso convidado para conhecer as nossas atividades terapêuticas todos os dias de segunda às 8 da manhã ao sábado às 6 da tarde. Vai lá tomar um cafezinho conosco. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Dr. Que Celso. bom que Boa você tarde voltou, a todos. né? Voltei com muitas novidades, mais perguntas. Então vamos lá, Kelly. Vamos fazer um bate-papo hoje, né? Para fazer um programa bem descontraído pro nosso telespectador gostar, e daí ele liga lá e pergunta e dá sugestão também, né? Exatamente. Então, Vamos tá. voltar um pouquinho no tema de ontem, Tá. que falamos sobre tomar os pais. Quando um filho não honra os pais e excluem os pais, como isso fica para o sistema e para os filhos? Bom, nós sabemos que o ser humano, ele é regido por ordens e por leis. O relacionamento humano, ele se sustenta por ordens e por leis. E tem um sentimento que nós falamos sempre, que é o sentimento mais nobre do ser humano, Kelly, que é o amor e a lealdade. Quando os filhos não tomam os pais, eles renunciam à vida. O filho pode tocar a vida, pode se casar, pode ter filhos, mas sempre vai estar faltando algo. Um filho, ele pode ser próspero não tomando os pais? Não, o Não filho honrando esses pais. pode ser rico, pode ter muito dinheiro, porque a prosperidade e dinheiro, Não é Kelly, tem uma grande diferença. Muitas. A prosperidade, a pessoa tem dinheiro, a pessoa é feliz, a pessoa tem relacionamentos abençoados, tem filhos abençoados, tem filhos saudáveis. Isso é prosperidade. Agora, eu conheço muita gente que vive montado em carrões e nem olham para os pais, ignoram os pais, mas são infelizes ao extremo e falam sempre em suicídio. Desejo de morrer, eu tenho tudo isso, mas esse não vale nada para mim, porque eles não tomaram os pais. Não sei se nós podemos chamar de quem seria a culpa, mas é algo que vem dos filhos ou da própria atitude dos pais em criar os filhos. Na verdade, assim, muitos pais erram quando dão demais, porque a lei do relacionamento também é a lei de dar e receber. Os pais que doam demais para os filhos não preparam os filhos para a vida. Os filhos não sabem o peso da conquista, não sabem o preço da conquista, e quando o pai dá demais, ele desprepara e os filhos começam a se revoltar contra os pais. E aí, normalmente a exclusão acontece quando o filho homem casa, porque ele vai casar, um filho com esse comportamento, que o pai deu demais, que o pai mimou, ele vai encontrar a mulher fálica, e a mulher vai mandar e desmandar e provavelmente vai proibir ele de ter convívio com o pai. Isso é de prática, quase 100% dessas pessoas assim, né, que os pais estragam os filhos, acontece isso. Qual a consequência de colocar os filhos em primeiro lugar antes do marido ou da esposa? Isso é uma questão bastante grave, né? Porque o pai e a mãe, eles estão num nível de igualdade. E infelizmente as mães têm o hábito de amar errado. As mães, a grande maioria das mães, desenvolvem um amor fora de ordem e adoece os filhos. E aí eles colocam os filhos em primeiro lugar, antes do pai. E aí o que acontece? O pai toma o lugar do filho, o filho toma o lugar do pai, ou a filha toma o lugar da mãe ou o lugar do pai. E aí o que acontece? Esse pai vai ficando desprezado, vai ficando de lado,
vai ficando rejeitado, vai se sentindo excluído, e aí provavelmente o outro passo é a separação. E quando isso acontece, os filhos ficam com um peso terrível. Por quê? Os filhos sabem no seu íntimo que o comportamento deles provocou a separação dos pais. E tem essa culpa, essa carga. Eles sentem realmente como se eles fossem culpados pela separação. Eles só vieram... Eles até não admitem, né? Racionalmente, é uma forma inconsciente. Racionalmente eles não admitem que o comportamento levou os pais à separação. Mas inconscientemente eles começam a se boicotar. Começam a não dar certo na faculdade, começam a ir mal na escola, se primeiro grau, segundo grau, se faculdade, não se acertam no trabalho, não se acertam nas finanças, e sempre tem compulsão às compras, estão sempre dependendo dos pais. E aí, na verdade, quem é o culpado? O culpado é aquele cônjuge que colocou o filho numa posição errada. O pai vem em primeiro lugar, a mãe vem em primeiro lugar, o filho vem em segundo. E aí, quando não há essa colocação, os filhos sofrem. Por quê? A mãe, vamos dizer assim, que a mãe colocou o filho em primeiro lugar e, consequência disso, a separação. Essa mulher vai sofrer? Vai. Mas quem vai carregar o peso são os filhos. E os pais não podem colocar fardos nos ombros dos filhos. Os filhos são crianças. Os pais têm que assumir o relacionamento com responsabilidade, e a mulher tem que ser a esposa e o homem tem que ser o homem. E eles têm que ocupar esse primeiro lugar e depois os filhos. Depois de adolescente, a criação dos filhos, ela se cria uma base até os 7 anos. Quando o filho está lá com os 15 anos e começa a dar problemas e os pais querem corrigir, vamos dizer assim, o erro do passado, como eles devem agir? Isso tem uma correção? Então, você sabe que tem um ditado popular, Kelly, que fala que o pepino se torce enquanto é novo, né? Já ouviu falar nessa frase, mas é verdade. Hoje nós percebemos que a família se perdeu. Os pais não têm mais domínio sobre os filhos. Antigamente, se você saía com os filhos, vamos supor que os pais iam com a família no restaurante. Filho, senta aí. Os pais diziam, o filho sentava. Hoje no restaurante, os pais têm que andar correndo atrás dos filhos, vendo onde eles estão. E onde está o erro? Antigamente era assim, filho, senta ali. E hoje, filhinho, onde você quer sentar? Eles Veja como dão mudou. Poder de escolha para uma criança, às Dão vezes de poder de 2 escolha. anos. A mesma coisa na alimentação. Tem mães imaturas que não estavam preparadas para ser mãe. Mas isso aí se prepara no dia a dia, né? É sendo mãe que se aprende a ser mãe. Mas a mãe tem que se corrigir. A mãe coloca a criança para almoçar e coloca lá 10 opções. E vai dando opção para a filha. Você quer isso? Você quer aquilo? Você quer aquele outro? Não quero isso, não quero aquilo, não quero nada. Ela não quer nada que tem na mesa. E aí ela pede uma outra alimentação que não tem na mesa. E a mãe larga do prato e vai lá fazer. Essa mãe não ama a criança. Esta mãe está forjando uma pessoa com um caráter deturpado. Uma pessoa que exige do mundo, vai exigir do mundo. Eu tenho um caso clínico de um menino de 15 anos extremamente violento. Foi criado sem pai. A mãe criou ele sozinha. E a mãe tinha esse comportamento. Tinha 7, 8 tipos de alimentos na mesa e a mãe oferecia um, oferecia outro. E aí ele não queria, a mãe ia fazer outro, dizia que ele não queria, a mãe ficava em função do filho. E eu conheci esse menino quando ele tinha 3 anos, a primeira vez que a mãe esteve no meu consultório. E eu disse para ela, você está forjando um caráter marginal na sua criança. Certo. Imagina, doutor, o senhor está louco? Se eu vou fazer, eu amo meu filho, eu falei, isso não é amor. Isso é amor fora de ordem, você está adoecendo seu filho.
Aos 14 anos, essa mãe chega de novo no consultório com um problema sério com o filho já na polícia. Porque o filho, ele se criou tendo tênis de marca, bermuda de marca, ele anda de skate, o skate tem que ser do melhor e a mãe é diarista. E quando esse menino cresce e a mãe não consegue dar tudo o que ele quer, ele acha que o mundo é obrigado a endinheirar ele. E aí ele assalta, rouba as coisas na loja, rouba na casa da avó, rouba na casa do tio. Porque a mãe criou uma personalidade frágil que não sabe se posicionar diante da vida e diante das exigências da vida. E nesse caso, quem mais precisa de ajuda? É o filho ou a mãe? Na verdade, a mãe precisava, eu ofereci ajuda para a mãe na época, quando o filho tinha 3 anos. Eu disse para ela, o seu filho não precisa de terapia. A senhora precisa ser terapizada, porque a forma que a senhora está criando o seu filho vai lhe dar problema. Então nós vemos que hoje, passou-se 10, 11 anos, o filho tem 14, hoje os dois têm problema. O filho tem um caráter totalmente delinquente e a mãe uma mulher doente. Então tem que tratar os dois. E de que forma nas terapias nós podemos ajudá-los? Então, a terapia, para um caso desse, é uma terapia mais profunda. Vamos trabalhar com questões transgeracionais, questão de ancestralidade. Trabalhamos isso no desdobramento psíquico e trabalhamos também na constelação familiar, que é um mecanismo de encontrar a quem essa mulher estava honrando para criar um filho dessa circunstância. Obrigatoriamente, essa mãe não é má, é uma mãe maravilhosa. Ela simplesmente estava identificada com uma ressonância do destino de algum ancestral. E ela foi fiel a essa ancestral, adoeceu o filho e agora está doente o filho, com problemas já na polícia, ela está doente e a avó. Porque imagina o sofrimento. E o filho bate na mãe e bate na avó. Meu Deus. E além das terapias, quais as mudanças comportamentais que os pais têm que ter diante dessa situação? Bom, numa situação dessa, não tem jeito para mudança se não tiver uma terapia profunda. Porque a pessoa ela teve todo o tempo da vida para fazer diferente. Não conseguiu fazer. Eu imagino que se a mãe pudesse, se a mãe tivesse estrutura, ela tinha feito melhor. Mas ela não tinha estrutura. Então aí é que entra um problema. É uma terapia longa. Não é 15 sessões. É 2 anos de terapia. Aí vem uma dificuldade. Nós atendemos voluntariamente também no IPTH? Sim. Mas o nosso quadro de voluntário, às vezes, supera a nossa possibilidade de trabalhar voluntariamente. Então aí vem um problema. Eles não têm dinheiro para tratar. Nós não conseguimos tratar a família inteira voluntariamente. E eu diria, aí está um fruto da sociedade. Que a sociedade vai ter que pagar a duras penas pela falta de ensinamento para os seres humanos. Infelizmente, a população carece de conhecimento, carece de ensinamento, e poucos são os lugares que falam e que ensinam como deve se comportar, como tem que tratar, como tem que criar os filhos. O amor em ordem e o amor fora de ordem é uma visão nova, de 1990. Então, nós estamos aí em 2017, 27 anos, é pouca coisa. Agora, não é por falta de falar, porque a avó falava, o vô falava, mas ela quis criar o filho do jeito dela, do jeito que ela, porque os pais foram rígidos com ela, e ela falou, não quero ser rígido com o meu filho, e criou o quê? Um problema. Assim como aqueles pais que não têm muitas coisas quando são crianças e querem dar tudo para o filho quando tem filho. Estraga o filho. Aí é que os filhos se tornam problema, porque eles acham que o mundo tem que endinheirar eles. Vamos embora, Kelly? Vamos embora. Vamos então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.